A notícia em primeira mão. Rádio AM. Na tarde desta segunda-feira, dia 9 de junho do ano da graça de 2025, convocada uma coletiva de imprensa pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, quando o Dr. Carlos Alberto Lemes, diretor técnico da Irmandade da Santa Casa, esclareceu vários pontos com relação a atendimentos desses últimos tempos. Problemas que são surgidos por denúncias nas redes sociais, a grave situação com relação à gripe, à influenza, que está acometendo muitas pessoas que buscam atendimento aqui na Santa Casa. E a coletiva de imprensa foi acompanhada pela Rádio AM, pela CRN, pelo Jornal do Itatiba e ITV Brasil. Boa tarde a todos. Eu sou o Dr. Carlos Alberto Gonçalves Lemes, sou diretor técnico da Santa Casa há 24 anos. E também sou neurocirurgião, trabalhando aqui há 35 anos, né? Tá? A gente solicitou essa entrevista por conta de alguns acontecimentos que têm vindo no nosso pronto-socorro e a atual situação das internações com superlotação do pronto-socorro, assim também como a preocupação que toda a sociedade itatibense tem com relação se nós estamos tendo um atendimento adequado aqui ou não, né? Tá? É lógico que toda vez que existe uma superlotação nos prontos-socorros, seja ele por qualquer tipo de doença, e anualmente a gente sempre passa por situação semelhante, né, nessa época do ano, devido às doenças respiratórias, há sempre uma preocupação com relação a se vamos conseguir ter vaga para todo mundo ou não, né? Esse ano, não diferente dos outros, até um pouco pior, tirando a pandemia, é claro, né? Nós estamos com uma superlotação, tendo em média, às vezes, 13 até 17 pacientes internados no pronto-socorro. A gente, apesar disso, tem conseguido dar conta desse trabalho todo com toda a dedicação do pessoal de enfermagem, dos médicos que nós temos, mas é uma preocupação sempre de se a gente vai continuar assim ou não, né? Se vai continuar dando conta do recado ou não. Essas 2 últimas semanas abaixou um pouco a procura no pronto-socorro de doenças respiratórias, mas isso a gente não pode também achar que acabou. Por que não? Porque o frio, nessa semana, por exemplo, o frio está aí bem mais forte do que antes, o que pode tranquilamente fazer daqui a 7, 10 dias a procura pelo pronto-socorro aumentar de novo, né? Então, essa superlotação acaba deixando um pouco a desejar no tempo de atendimento e tudo mais. A gente está pedindo para a população que tenha, por favor, paciência, que a gente vai conseguir atender todo mundo e que a gente vai conseguir internar a todos que precisarem, né? Cidades muito maiores que nós, como Jundiaí e outras, estão passando por um momento muito difícil, né? O São Vicente com 70 pacientes internados em pronto-socorro. Então, o nosso número é bem pequeno, né? Se a gente for ver que nós somos umas 3 vezes menor que Jundiaí, a gente ainda está numa situação menos ruim do que Jundiaí está, né? Então a gente pede um pouco de paciência para todos, mas que a gente vai conseguir dar conta de atender todo mundo aqui, né? Tá? E também aproveitar, né, para dar um recado para aquelas pessoas que se exaltam, que ficam nervosas com a falta do atendimento ou com a demora do atendimento, não é nem a falta, né? Com a demora no atendimento, que tenha um pouco mais de respeito com o pessoal da enfermagem, com o pessoal médico, porque isso tem trazido algumas dificuldades para nós. Vocês acham que, às vezes, reclamando, ou até algumas exceções, né, brigando no pronto-socorro, vocês acabam melhorando isso, e não é bem assim. Acaba piorando a situação, porque os médicos ficam com medo de trabalhar aqui, os enfermeiros ficam com medo de trabalhar aqui, então isso diminui muito a mão de obra que a gente pode estar utilizando. Então, nessas situações, a gente pede a gentileza para aqueles que estão um pouco mais exaltados, que
aguardem com educação, que tenham paciência, que todo mundo, na medida do possível, vai ser atendido, tá? Isso vai nos facilitar a conseguir mais profissionais para atender no pronto-socorro quando a gente estiver necessitando, tá? Então, o recado que a gente tinha que dar é esse, tá? E dizer que a gente está, na medida do possível, conseguindo atender a todos da melhor maneira possível também. Após a apresentação pelo Dr. Carlos Alberto Lemes, sessão de perguntas foi aberta aos jornalistas aqui presentes no Centro Cultural da Santa Casa. Eu costumo fazer uma comparação com acidente de avião, né? Um acidente de avião nunca é uma causa só, né? Sempre são várias as causas. E aqui não é diferente, né? Dependendo do plantão, às vezes as pessoas não conseguem dar todas as informações necessárias. Por outro lado também, o paciente já vem aqui, já alguns, vamos deixar bem claro que são poucos, tá? A grande maioria, graças a Deus, vem aqui e respeita todo mundo. Mas algumas poucas pessoas, às vezes, vêm aqui dispostas já a brigar, já a discutir, faltando com a educação com os profissionais, como se eles não fossem nada, né? Queremos lembrar que há 5 anos atrás, esses mesmos profissionais eram falados e ditos como heróis pela população, quando largavam suas casas para cuidar de todo mundo na época do Covid. E agora, muitos deles passaram a ser monstros, né? Então, vamos ter calma, todo mundo vai ser atendido. Eu acho que a pessoa chegar com respeito para solicitar uma informação, perfeitamente vai ser atendido, e se não for, eu quero ser o primeiro a saber quem foi, tá? Mas, assim, a ideia nossa é que todo mundo seja respeitoso, tanto quem procura o atendimento, como também quem está prestando o atendimento. Qualquer coisa em contrário que alguém da Santa Casa não faça isso, por favor, nos traga para a gente poder estar orientando e conversando com os nossos prestadores, né? Mas completando a sua pergunta, né? Sim, eu acho que a comunicação é uma falha em todos os lugares, aqui não vai ser diferente, né? Então, a gente precisa da ajuda da população para suprir essas necessidades e consertar essas falhas. Mas não é brigando que se faz isso. Dr. Carlos Alberto Lemes, com relação à ouvidoria e às denúncias que são colocadas em redes sociais, nós temos um mecanismo que percebemos muitas das vezes duplicidades, triplicidades até de perfis, principalmente no Facebook, saídos do mesmo IP. As reclamações que são colocadas nas redes sociais são levadas pelos reclamantes à ouvidoria também? São levadas, todas as reclamações chegam para a gente, tá? É que, como você falou, algumas reclamações têm muito pouco informações. E nas redes sociais, Luiz, assim, eu uma vez já fiz uma besteira de responder alguém na rede social, sabe? E não é uma coisa normal, né? Vamos colocar essa palavra. Não é uma coisa normal, é uma coisa anormal a situação que se torna. A gente não quer discutir na rede social. A gente quer esclarecer, mas as pessoas que reclamam muitas vezes querem só discutir, né? Se a pessoa estiver disposta a receber esclarecimento, eu serei o primeiro a estar esclarecendo para a pessoa, até pessoalmente. Eu até prefiro que seja pessoalmente, porque pelas redes sociais torna-se uma coisa extremamente desagradável, não é do meu feitio ficar participando de discussão de boca a boca, sabe? É muito desagradável isso. Mas nós estamos abertos sim, e chegou, e a gente tem visto as reclamações, né? Algumas são bastante pertinentes, né? Outras você vê que a pessoa só quer... E outras, assim, são pertinentes, mas a pessoa está muito desinformada, tá? Essas pessoas, elas deveriam procurar-nos para que a gente possa esclarecer direitinho. E se não conseguir isso com a nossa... pessoa indicada para fazer esse tipo de serviço, pode me procurar, estou aqui praticamente todos os dias, eu esclareço o que aconteceu, tá? Não tem problema algum. Dr. Carlos, a gente já percebe, fora dessa época de frio, uma alta demanda de atendimentos pela Santa Casa. Isso demonstra que as pessoas acreditam na seriedade do trabalho de vocês, por isso que procuram o hospital. E agora, nessa época do ano, devido ao frio, aos problemas respiratórios, a demanda é muito maior.
Que medidas a Santa Casa adota nesses casos? Contrata mais profissionais? Como que vocês têm lidado com isso agora nessa época? A contratação de mão de obra, seja ela para qualquer tipo de profissão, né, você sabe bem, não está fácil, tá? E muitas vezes, antes de você querer contratar qualquer um, você traz pessoas que não são adequadas para o serviço, tá? Então a gente precisa realmente estar filtrando. Então a gente não consegue contratar rapidamente, né, mão de obra qualificada, tá? Então isso é um problema, tá? Outra coisa que a gente tem conseguido fazer é fechar alguns leitos de enfermaria cirúrgica, transformando ela em enfermaria clínica, para poder colocar esses pacientes. Isso pode trazer um prejuízo nas cirurgias, mas nesse momento ela não tem outra opção, tá? Ou é isso, ou é isso. Assim também como a UTI, as nossas 2 UTIs. A gente está preparado que, se for preciso, a gente transforma em uma delas em respiratório de novo, para o atendimento das pessoas com doenças respiratórias. Como eu disse antes, no começo, nessas últimas semanas, caiu um pouco essas complicações das doenças respiratórias, mas a gente não pode se iludir e achar que isso não possa piorar de uma hora para outra. Mas nós estamos sim preparados para isso, né? Tá? Doutor, ainda falando sobre as pessoas que chegam até aqui, o senhor explicar para quem está assistindo justamente como que é feito esse atendimento. Porque muitas pessoas, uma das maiores reclamações que as pessoas têm no Facebook e em qualquer outro lugar, é o tempo que ela fica aqui dentro e por que ela tem que ficar aqui dentro 4 horas, 5 horas para sair um exame. E é algo que a gente vê que é uma dúvida genuína mesmo, verdadeira. Elas não conseguem entender o porquê que elas têm que ficar aqui. E muitas das vezes, pela falta de comunicação, ela não consegue ter esse esclarecimento naquele momento que ela está aqui. Muitas das vezes vem doente, vem ruim, quer ir embora para casa rápido, mas ela não tem esse entendimento. O senhor pode explicar para nós esses casos que a pessoa tem que ficar aqui, esse tanto de tempo, e aí ela sai daqui falando que ela não foi atendida ou que demorou muito o atendimento? O atendimento em si, às vezes, assim, ele é até mais rápido e às vezes até demora demais, né? Quando você chega aqui, cada pessoa que vai ser atendida passa pela classificação de Manchester, que essa classificação de Manchester, ela vai colocar o quê? Qual que é a sua prioridade? Ela vai colocar se você é um vermelho, amarelo, azul, verde, né? E de acordo com essa classificação, você vai saber quanto tempo até pode demorar, né? Então, o vermelho e o amarelo são rápidos, muito rápidos, são emergências. O azul e o verde são situações em que você pode dispor de 1, 2 horas, mas não é porque você recebeu uma ficha verde, vamos colocar assim, uma classificação verde, que a gente vai de propósito colocar a população, você vai esperar 3, 4 horas. Não é. Tá? Na realidade é por causa da demanda mesmo. O que manda o que sempre mandou é a demanda, porque se o pronto-socorro estiver mais tranquilo, como muitas vezes está tranquilo aqui em finais de semana, tá? Mesmo sendo verde, você é atendido em poucos minutos. Então o problema todo é o seguinte, é a quantidade de pessoas que tem lá dentro, né? E quem está lá fora não vê isso, né? Não está vendo que está cheio de gente lá fora. Os exames, né? Hoje em dia a medicina está muito, muito baseada em exames, tá? Então, qualquer paciente que entra hoje, se não for só o médico que pede o exame, muitas vezes a gente encontra a situação de que o paciente exige que seja feito um determinado exame. Seja ele de sangue, de urina, tomografia, seja ele que for. Mas eles exigem, e às vezes o próprio médico, para evitar confrontos, acaba pedindo isso, cria uma situação de acúmulo desses exames, que o nosso laboratório demora um pouco para fazer. Não tem jeito, porque o laboratório que faz exames aqui, ele faz exames não só para o pronto-socorro, mas para todo o hospital, né? E, como eu falei, o paciente que é vermelho e amarelo, ele tem uma prioridade nisso,
tá? Muitos podem falar, mas houveram casos aí que foram classificados que não eram nem amarelo nem vermelho e depois morreram para o socorro. A gente está atrás disso, tá? A gente não fica satisfeito, pelo contrário, a gente fica extremamente triste que a pessoa procurou o pronto-socorro da Santa Casa e não foi adequadamente atendido. A gente procura acabar com essas falhas. Só que nós temos o quê? Nós temos seres humanos atendendo. Assim como nós temos atendendo seres humanos, nós temos seres humanos atendendo. E às vezes eles se enganam, não é por propósito, eles se enganam. Mas a gente tem procurado educá-los, né, e corrigir todas as falhas para que a gente consiga diminuir esses horários, consiga atender todo mundo da melhor qualidade, com a melhor qualidade possível. Dr. Carlos Alberto Lemos, com relação ao espaço de atendimento do pronto-socorro, a população legislativa cresceu bastante, finais de semana, mesmo à noite, né? O espaço não acomoda essas pessoas. A Santa Casa pretende a expansão ou a mudança para um espaço maior, a fim que o pronto-socorro da Santa Casa atenda com mais dignidade? E uma segunda pergunta foi com relação a esta semana passada, queixas com relação a exame de tomografia. A máquina quebrou, consequentemente, exames deixaram de ser feitos. Tá. Com relação à tomografia, só esclarecendo isso aí, a tomografia é um aparelho eletrônico e quebra, tá? E assim, a gente procura consertar o mais rápido possível, mas não depende de nós, né? Depende de uma empresa que presta serviço e pela disponibilidade do técnico dela que vem aqui. O técnico dela veio aqui na semana passada, na segunda-feira, não deu conta de resolver, tá? E aí ficou de voltar, então a gente fica meio refém desse pessoal, tá? Então nós não ficamos sem tomografia porque nós desejamos, né? É que realmente tem um tempo. Mesmo assim, a Santa Casa disponibilizou os exames na climagem, no IMA, tá? Nós fizemos várias tomografias, várias ressonâncias na climagem, no IMA, para conseguir suprir essa necessidade, tá? Então isso, a questão da tomografia ter quebrado, acontece em qualquer lugar. Mas não tem redundância, né, de equipamento? Não. Tá? E a primeira pergunta, desculpa. Com relação à expansão do local de atendimento. É uma outra excelente pergunta também, porque assim, a expansão, existe uma conversa muito adiantada já entre Prefeitura e Santa Casa para que seja feito um pronto-socorro em outro lugar, tá? Ou próximo mesmo da Santa Casa. Eu coloco para vocês, como diretor técnico há mais de 24 anos, como eu disse, tá? Que um hospital como a Santa Casa, já com vários serviços terciários a gente opera tumores de tudo quanto é coisa, de neurocirurgia, de cirurgia geral, tumores de abdômen, tumores de cérebro, várias coisas, né, de ósseos. Não dá mais para a gente ficar atendendo aqui no mesmo espaço gripe e resfriado. Não dá, é uma preocupação que a gente não tem mais como cuidar. Então, há uma necessidade de tirar isso aqui da Santa Casa, como acontece em qualquer outro hospital que vai se terceirizando, que vai se tornando terciário, tá? O São Vicente já não é mais assim há muitos anos, a Unicamp já não é assim há muitos anos, se não me engano, o Mário Gatti também já é assim há muitos anos. Não tem condição da gente dar atenção para tudo isso ao mesmo tempo, tá? E esses pacientes são pacientes que a gente chama de baixa complexidade, que uma UPA, uma unidade básica de saúde, pode perfeitamente dar conta. E nós aqui estamos hoje com uma falta de espaço, tá? Para o que nós já temos. Então, o espaço do pronto-socorro hoje é totalmente inadequado, a gente reconhece isso. Não é o suficiente. Então, o melhor daqui é tirar esse atendimento daqui. E o paciente vir para cá quando ele precisar ficar internado. É essa a nossa visão. Quando ele precisar ficar internado, ele vai ser encaminhado para cá, como já acontece na UPA. A UPA já é assim, esses pacientes são atendidos lá, quando precisam ser internados, são trazidos para cá. E a gente vai poder se concentrar nas doenças secundárias e terciárias, que é a nossa afinidade, que é o nosso fim. Tá? Bom, então, nossos agradecimentos, né, em nome da Eva Franco, da CRN, da Letícia Benedito, né, da ITV, junto com o Murilo, e
esperemos, né, ter esse contato constante com a Santa Casa, afinal de contas é importante para o esclarecimento da população de tudo que ocorre aqui, doutor Carlos. Coincidentemente agora, vocês conhecem meu filho, né? Tá, pode usar essa ponte, porque assim, eu compartilho de que, como você fez a pergunta, né? Se as pessoas estiverem bem instruídas, bem informadas, evita-se muita indisposição, tá? Evita-se mesmo, né? E sempre vai ter aquele que vem aqui para causar confusão, não tem jeito, né? Graças a Deus são exceções, né? Aproveitando já o ensejo, né? Vamos colocar até mesmo para os telespectadores e ouvintes, né, os cuidados nesse período onde as temperaturas oscilam em demasia, para não precisar procurar um atendimento no pronto-socorro. A gente não tem muito segredo, a gente aprendeu assim, da pior maneira possível, né, que foi o Covid, né, que aglomerações causam muitas doenças respiratórias, tá? Utilizar bebida alcoólica em muita quantidade diminui um pouco, enfraquece as pessoas, né? As vacinas que nós temos para doenças respiratórias são vacinas já muito diferentes dos Covid. Então são vacinas já muito utilizadas há muitos anos, seguras. Elas não protegem 100% contra as doenças, mas protegem das formas mais graves, tá? Então são vacinas seguras. Tá? Não existe relato de alguém que morreu por causa da vacina da gripe, tá? Então, são vacinas seguras e isso ajuda a diminuir o atendimento. E também, na medida do possível, procurar também o atendimento em consultórios, em unidades básicas de saúde, em PSFs, tá? Evitar de vir na Santa Casa, porque, como eu disse, nós estamos com uma oncologia, onde todo mundo é imunodeprimido. E praticamente no mesmo espaço, né, não é exatamente no mesmo, mas no espaço muito próprio, pessoas com gripe, resfriado, sendo atendidas. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa, tá bom? Conectada com você.